Você já ouviu falar de um homem que simplesmente não morreu? Isso mesmo. A Bíblia conta a história de alguém que viveu, caminhou com Deus e, de repente, desapareceu da terra sem passar pela morte. Esse homem se chamava Enoque. Mas quem ele foi de verdade? Por que sua história é tão misteriosa? E será que existe algo escondido nesse relato que pode mudar a forma como entendemos a vida e até mesmo o futuro da humanidade? Hoje eu vou te contar isso em detalhes, mas segura firme até o final porque tem revelações surpreendentes que você provavelmente nunca ouviu. Logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, encontramos a primeira menção a Enoque. Ele aparece na famosa genealogia dos descendentes de Adão, aquela lista que parece só citar nomes e idades. Mas, no meio de tantos personagens que nasceram, tiveram filhos e morreram, surge um detalhe estranho sobre ele. O texto diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Isso quebra totalmente o padrão do capítulo. Todos morrem, menos ele. É como se fosse um destaque intencional para chamar a nossa atenção. O que aconteceu aqui? Enoque viveu em um tempo muito antigo, antes do dilúvio, numa época em que os homens ainda tinham uma expectativa de vida impressionante. Adão viveu 930 anos. Matusalém, neto de Enoque, chegou a 969. Mas Enoque viveu apenas 365 anos, o que, para os padrões da época, era pouco. Curiosamente, 365 também é o número de dias de um ano, o que já levou muitos estudiosos a ver simbolismo nisso. Seria coincidência ou detalhe proposital para mostrar que sua vida foi completa, como um ciclo perfeito? Outro ponto que chama a atenção é a frase "andou com Deus". Essa expressão não aparece para os outros nomes da genealogia. Só para Enoque. Andar com Deus significa intimidade, relacionamento profundo, viver em comunhão constante. Não é apenas crer, não é apenas orar de vez em quando, é viver cada passo ao lado do Criador. Essa proximidade foi tão grande que Deus decidiu poupá-lo da experiência da morte. Imagine isso, um homem que alcançou tamanha comunhão que Deus o levou diretamente. Mas será que Enoque foi arrebatado vivo para o céu? Ou será que essa expressão "Deus o levou" tem outro significado? Alguns acreditam que sim, ele foi levado vivo e se tornou símbolo do arrebatamento futuro. Outros pensam que pode ter sido uma forma poética de dizer que morreu de maneira diferente, em paz, mas não sem a morte física. E é aí que o mistério fica mais interessante. O Novo Testamento traz novas peças para esse quebra-cabeça. Em Hebreus 11, lemos: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Aqui parece claro, ele não morreu. O autor interpreta Gênesis de forma literal. Enoque realmente foi retirado da terra sem passar pela morte. Isso o torna único, junto com Elias, que também foi levado ao céu em um redemoinho. Agora, pense nisso. Apenas 2 homens em toda a Bíblia são descritos assim: Enoque e Elias. Coincidência? Ou existe um plano maior por trás? Alguns estudiosos defendem que esses 2 reaparecerão no futuro, como as 2 testemunhas de Apocalipse. Essas testemunhas profetizariam, fariam sinais e depois seriam mortas e ressuscitadas. Para muitos, faria sentido serem justamente aqueles que nunca morreram. Afinal, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se Enoque e Elias não morreram, poderiam voltar para cumprir essa parte. Outros estudiosos acreditam que não devemos forçar essa ligação e que a história de Enoque tem um simbolismo próprio. O fato de ele ter sido levado mostra que a morte não é destino final obrigatório. Deus pode romper as regras e mostrar que existe alternativa. Isso se conecta com o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, quando fala que, na volta de Cristo, os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados, sem passar pela morte.
Enoque seria um exemplo antecipado desse futuro. Mas quem era Enoque além dessa experiência? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas algumas tradições judaicas preservaram livros atribuídos a ele. O mais famoso é o livro de Enoque, um texto antigo que não faz parte da Bíblia oficial, mas era conhecido nos tempos de Jesus. O apóstolo Judas, em sua carta, cita uma profecia de Enoque que aparece nesse livro. Isso mostra que, de alguma forma, o conteúdo circulava entre os primeiros cristãos. O livro de Enoque descreve visões, viagens celestiais e histórias sobre anjos caídos, os vigilantes, que teriam se corrompido ao se misturar com mulheres humanas, gerando os gigantes, os nefilins. Esse relato se conecta com Gênesis 6, que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, antes do dilúvio. Segundo essa tradição, Enoque teria sido levado aos céus para receber revelações sobre o juízo de Deus contra esses anjos e contra a corrupção da humanidade. É como se tivesse sido um profeta secreto, com informações privilegiadas do próprio Deus. O livro de Enoque não foi incluído na Bíblia, mas o fato de ter circulado e influenciado alguns escritos mostra como sua figura era envolta em respeito e mistério. Isso aumenta nossa curiosidade. Será que existe muito mais sobre ele do que foi revelado? Outra questão é a simbologia do número da sua vida, 365 anos. Esse número remete ao calendário solar. É como se a vida de Enoque fosse uma representação de plenitude. Ele não precisou viver quase 1000 anos como outros patriarcas. Sua vida foi suficiente porque viveu em comunhão com Deus. Isso traz uma reflexão. O valor da vida não está na duração, mas na intensidade espiritual. Enoque viveu menos, mas viveu melhor. Viveu tão perto de Deus que foi levado. Isso muda nossa visão sobre o tempo. Não é sobre quantos anos temos, mas como vivemos. Agora, imagine a cena. Um homem que andava com Deus, que falava com Ele, que tinha experiências tão profundas que um dia simplesmente desapareceu. As pessoas devem ter ficado confusas. Onde ele foi? O que aconteceu? Será que morreu e ninguém encontrou o corpo? Ou foi algo tão sobrenatural que perceberam que era Deus? Esse impacto deve ter marcado sua geração. Um sinal vivo de que a morte não é invencível. E essa história nos provoca hoje. Estamos apenas passando pelo tempo ou andando com Deus de verdade? Porque andar com Deus não significa perfeição. Enoque era humano, tinha falhas, mas escolheu viver em proximidade. Isso é um convite para entendermos que a vida com Deus é mais importante do que a própria morte. E, de certa forma, Enoque é um farol dizendo: existe vida além da morte. Além disso, sua história dialoga com a promessa da fé cristã, a ressurreição e a vida eterna. Ele é como uma amostra grátis do que está por vir. Se foi levado sem morrer, significa que Deus tem poder absoluto sobre vida e morte. Isso nos dá a confiança de que a morte não é o fim para quem vive em comunhão com Ele. Vivemos numa época em que a ciência tenta explicar tudo. Muitos diriam que esse relato é apenas um mito, mas existe uma sede crescente por mistério, por algo além do que os olhos veem. Enoque surge como uma resposta antiga para essa busca moderna. Ele nos lembra que a verdadeira conexão espiritual não está em rituais vazios, mas em andar com o Criador. E o mais impressionante é a simplicidade do relato. Não há espetáculo, não há show de luzes. Apenas, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Curto, direto e profundo. É como se Deus estivesse dizendo que o segredo não está em grandes feitos, mas em caminhar com Ele todos os dias. A verdadeira transcendência não é distante, mas começa aqui e agora. No fim das contas, Enoque é enigma e espelho. Enigma porque não sabemos exatamente como foi sua partida. Espelho porque mostra o que significa viver de verdade. Ele nos desafia a pensar: o que será dito de nós quando a história acabar? Que apenas vivemos muitos anos?
ou que andamos com Deus? Então, quando você ouvir falar de Enoque, não pense apenas em alguém que não morreu. Pense em alguém que viveu tão intensamente com Deus que a morte não teve poder sobre ele. Pense em alguém que foi sinal de esperança, lembrete de que a vida não termina aqui. E lembre-se, a mesma oportunidade está diante de nós. Talvez não sejamos levados como ele, mas podemos andar com Deus todos os dias. E isso já transforma nossa história. Agora eu quero ouvir de você. O que você acha que aconteceu com Enoque? Ele realmente foi arrebatado vivo ou existe outra explicação? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de mistérios bíblicos. E se ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando segredos e curiosidades que a Bíblia guarda. Afinal, histórias como a de Enoque nos mostram que a Bíblia está longe de ser um livro comum. Ela é viva, cheia de mistério e capaz de nos prender do início ao fim.